amigos, mais uma vez nós estamos aqui para compartilhar com vocês o conhecimento. E hoje eu tenho a honra de receber a minha ex-mentora, ex-eterna mentora, Maria, amiga. E ela é uma pessoa tão incrível que eu vou deixar que ela mesma se apresente. Eu estou falando com Maria Axé, mas eu sempre chamo de Maria Axé, porque ela tem um axé muito especial. Mas então, fala um pouquinho pra gente aí, Maria. Você... Então, eu sou taróloga, ou seja, intérprete de símbolos. Eu sou uma dançarina da vida, em primeiro lugar. Depois a gente dança no sagrado, né? Mas esse sagrado e essa vida se fundem, se confundem. Né? Maravilha. E uma buscadora como cada um aqui, né? Maravilha. Maria, eu queria que você falasse pra gente um pouquinho sobre as danças da paz universal. De onde surgiu tudo isso? Quem criou as danças? Porque eu acho que é um trabalho tão profundo e que ainda não é tão acessível a muitas pessoas. Eu sei que tem muitas pessoas que gostariam de saber mais e de participar de uma prática dessa. Como que surgiu as danças da paz universal? Então, as danças da paz universal foram criadas pelo Murshid Samuel Lewis, que é uma figura maravilhosa, incrível, uma alegria, uma inteligência, uma pessoa assim capaz de inspirar muitas e muitas e muitas práticas. E ele acabou criando uma ordem sufi chamada Ruhaniyat Internacional. Ruhaniyat? Ruhaniyat. O que significa isso, você sabe? Boa pergunta. Não sei o que é Ruhaniyat, não. Mas não tem problema. É uma organização... É uma ordem sufi. Uma ordem sufi. Né? Então, os sufis têm diferentes ordens. A maior parte das vezes, elas são determinadas pelo que as pessoas fazem. Porque o sufismo é uma espiritualidade livre e para ser aplicada na vida comum. Então, você vai ter a ordem dos tapeceiros, você vai ter a ordem dos músicos, você vai ter a ordem que privilegia, por exemplo, os músicos. E aqui a gente tem uma ordem que vai trabalhar muito com esse misticismo do som e do movimento. Então, nas danças da paz, a gente aprende a meditar em movimento. Olha que a maravilha. gente vai trabalhar com o mantra, então a gente produz a música, a gente canta junto. E quando a gente está na roda e dá as mãos e canta os mantras das diferentes tradições, porque a gente vai trabalhar buscando a unidade, ou seja, integrar as diferentes tradições e as diferentes pessoas, né? As diferentes cabeças, corações e corpos. Integrar tudo isso para criar essa unidade interna que pode então se manifestar do lado de fora. O resultado é um campo energético de bênção e de cura. Então, as danças da paz universal fazem parte de um corpo de práticas da ordem sufi, que é a Ruhaniyat Internacional. É uma das práticas. A gente viajou, né, junto e conheceu, por exemplo, o rei. O rei é um sufi da ordem, mas ele vai trabalhar com o aspecto de cura da ordem. Então, é um outro conjunto de práticas. Então, você tem um conjunto de práticas que são as práticas de cura, um conjunto de práticas que é a meditação em movimento, que são as danças da paz, um conjunto de práticas que são os xeraks que são os rituais para as diferentes tradições, então assim, acendendo velas para as diferentes tradições. Sempre celebrando a unidade. Sempre, né? Celebrando a unidade? Sempre celebrando a diversidade e a unidade juntos, integrados. O que você sabe, então, assim, do nascimento do sufismo, por exemplo? Porque eu sei muito pouco sobre isso. A filosofia do sufismo é essa filosofia da unidade, da inclusão? É uma filosofia de... No caso, quando a gente fala de sufismo, é muito amplo. A gente vai ter diferentes linhagens. Eu posso falar da nossa. Sim, claro. Né? Então, assim, dentro da linhagem do Samuel Lewis, o sufismo é principalmente uma opção de liberdade religiosa. Uma opção de liberdade religiosa. Então, eu adoto práticas sufis
de meditação, práticas espirituais, mas eu reconheço a importância e honro todas as tradições. Então, por exemplo, dentro das danças a gente faz danças cristãs, danças judaicas, danças árabes, danças nativas, né? E faz todas elas com a mesmíssima alegria, né? Embora eu seja sufi, eu também sou budista, porque ambas as tradições me permitem ser o que eu quiser. Então isso para mim é fundamental para que eu possa viver a minha espiritualidade com esse sentimento principal de liberdade. Eu gosto muito do símbolo do sufismo, que é esse coração alado que você tatuou lindamente aí no peito, né? Ainda fez mais bonito, porque você botou a chamatrina no meio. E que fala dessa liberdade de amar, né? De você poder estar conectado com esse amor, que eu acho que é a energia divina, como natureza essencial é amor, né? E da gente poder fazer isso com toda a liberdade. E eu acho que quando a gente honra essa liberdade internamente, integra todas essas partes, a gente está contribuindo para a paz no mundo. Não uma paz idealizada, não, mas uma paz real que começa dentro e que acaba se manifestando fora. Muito legal. Uma paz que começa dentro, porque a paz, na verdade, começa com cada um de nós. E que acaba se manifestando fora. Fala pra gente um pouquinho, assim, qualquer pessoa pode participar das danças? Ou tem alguma exigência específica? Crianças, adultos, jovens? Uma pessoa que nunca ouviu falar sobre as danças da paz. A dança é para todo mundo. Elas são muito simples. Elas são feitas e desenhadas para que qualquer pessoa possa acessar esse estado de meditação onde você vivencia a presença com o alinhamento. Quer dizer, tem um foco na dança, cada dança tem um tipo de energia, vamos dizer assim. Então, você pode estar dançando, por exemplo, uma dança nativa que te conecta com a terra. Então, você vai cantar para a terra e você vai se mover em direção à terra. E a sua cabeça também vai se voltar para isso, o seu foco de atenção se volta para isso. Então, o que acontece é que há um alinhamento que te permite ficar presente. E isso é o estado meditativo. Eu acho que uma coisa que é muito interessante com a dança, na minha percepção, é a questão do corpo participar ativamente, de não ser uma prática somente mental ou uma prática só a nível do coração, mas que o corpo não acompanha. Porque quando você faz uma prática, você fica sentado, rezando, é maravilhoso, mas quando o corpo pode participar... Eu não sei, a minha experiência pessoal, assim, eu adoro, eu sou uma dançarina, me apresentei assim, né, uma dançarina da vida, mas o que eu aprendi com as práticas de dança foi que o meu corpo é mais inteligente do que a minha cabeça. Uau! Eu aprendo muito mais rapidamente, né, fazendo, do que tentando entender. Do que intelectualmente. Muito legal isso, né? Muito legal. Uma participação integral, não? Onde cada aspecto do ser... Porque, na verdade, nós viemos de um processo muito desafiante, né, Maria? Primeiro, a gente mortificava o corpo, né? O corpo é passageiro, então não vamos dar importância para isso, enfim. E hoje cresce cada dia mais a leitura corporal, a observação do corpo. O corpo fala. O corpo cada célula, a ciência está mostrando que cada célula é um universo inteligente que pensa por si só. E que quando nós ouvimos o corpo, o que ele quer, porque às vezes nós imaginamos o que o corpo quer. Às vezes ele quer água e a gente oferece um refrigerante, às vezes ele quer só respirar para livrar de uma carga, para se libertar de uma carga emocional, e aí a gente coloca dentro dele um excitante, né? Então acho que a dança, ela nos puxa para essa sensibilidade também, para esse olhar mais o corpo, para ouvir o corpo. É isso que você está querendo dizer? Eu acho que a gente sacraliza a relação com o corpo como veículo dessas energias, e a gente começa a aprender também a conduzir as energias através desse veículo, né? Então, através das respirações, através do caminhar. Né? Isso eu gostaria que você falasse um pouquinho. Então, por exemplo, assim, nas danças da paz, as danças elas são o resultado de uma prática diária
de respirar e caminhar conscientemente certas energias. Então, como eu estava te falando, por exemplo, existem danças em que você, por exemplo, pode trabalhar o teu feminino, a tua sensualidade, a tua flexibilidade, essa capacidade do feminino de ir para dentro e para baixo nas profundezas, né? Em outras danças você vai alquimizar e trabalhar os aspectos do masculino, que vai para fora e para o alto, por exemplo, né? Então, quando você consegue integrar, fazer esse casamento de contrários, isso vai fazendo com que você fique mais equilibrado na vida, vai fazendo com então, que acontece você uma cura através do movimento. É absolutamente curativo e poderoso, porque você acessa o único poder que interessa, que é o poder de conduzir energia através do seu corpo e colocar, e fazer com que isso vá para o mundo de uma forma consciente e benéfica, né? Entendi. Porque se você, quer dizer, as energias não são boas nem ruins, né? Depende do para quê e como, né? Como você falou aqui, né? Se você está muito cansado, você precisa de uma energia mais dinâmica, mais ativa, mais masculina, né? Às vezes você precisa criar ritmo para poder manter a determinação, para poder atingir metas, né? Então, como você falou, as danças elas são frutos de uma experiência interior, de um experimento, né, de Isso. determinadas práticas. A partir daí surgiu o movimento. É isso? O movimento é o resultado dessa outra prática. Dessa outra prática. Isso. Então inclui as respirações, inclui as reflexões, a leitura dos textos sagrados, a internalização desses textos, que depois se transformam em mantras, é isso? No sufismo, o grande livro é a natureza, né? Então, por isso que eu gosto de ser intérprete de símbolos, porque a natureza está o tempo todo conversando com a gente, né? Eu me lembro da nossa viagem à Amazônia e da tua interação, né, com ela. Era uma coisa muito, muito real, muito viva, muito natural, né? E eu tenho uma relação um pouco assim também, né? Eu fico prestando atenção a essa coisa da leitura corporal e da leitura dos sinais que estão... O cosmo está o tempo inteiro interagindo e conversando com a gente, né? Então, eu acho que na dança a gente aprende que esse é o grande livro. Na dança não, no sufismo a gente aprende que a natureza é o grande livro. A gente aprende as qualidades que estão disponíveis na natureza, a gente aprende esse alfabeto, né? E nas danças a gente traduz esse alfabeto e coloca ele para dançar. E é por isso que cura. É por isso que integra as pessoas, é por isso que as pessoas, depois de uma roda de dança, elas estão pacificadas, elas estão plenas, elas estão em contato com o seu coração amoroso. Maravilha. Os seus melhores aspectos, sim, né? Com certeza. Mas fala para mim, existe alguma coisa, alguma dica que você poderia dar, por exemplo, para uma pessoa que está assistindo esse programa lá no Japão ou em qualquer parte do planeta, aqui mesmo, bem próximo da gente, mas que não tem acesso ao seu trabalho, por exemplo, e ao trabalho de outros facilitadores, mas de que forma elas poderiam, por exemplo, elas poderiam caminhar essas qualidades que você falou? Por exemplo, se uma pessoa tem uma dificuldade, ela é muito tímida, né? Eu recebi, por exemplo, uma carta de um jovem mineiro que ele é muito tímido. Tem alguma dica que dentro dessa sua experiência essa pessoa poderia fazer para na vida dela ela aplicar, não em termos do movimento, mas em termos da experiência interna, que ela poderia, por exemplo, respirar a luz ou o sol, ou enfim. Existe alguma dica que possa ser dada para as pessoas ou é preciso ter uma experiência com um mentor? Não, eu acho que tem assim, tem a experiência de quem não sabe nada daquilo e simplesmente vai dançar. Né? E dançar é sempre muito bom, né? A dança por si só e a música são curativas, né? São uma dessas maravilhas, né? Coloca em contato rapidamente. Da criação humana, que eu não sei se é humano ou é divina, para mim é os dois juntos, né? Eu acho que é Deus, através do humano, manifestando belezas, né? Então, quando você entra em contato com uma beleza e com a harmonia, isso por si só já é uma bênção, né?
já é curativo. Agora, se você quer fazer da dança a sua prática espiritual ou o seu caminho espiritual, como foi, por exemplo, para mim, né? Eu realmente mergulhei nesse universo e hoje a minha prática espiritual principal é o canto e a dança, né? É o que é a minha prática diária. Tem outras também, né? Mas essa é a minha prática principal. Se você quer fazer disso o seu caminho, dentro do trabalho das Danças da Paz, a gente recomenda que você tenha um amigo espiritual que vai dar para você um retorno e que também talvez tenha caminhado na sua frente e vai te ensinando um repertório de danças. Então, dentro das danças, a gente faz esse acompanhamento com isso que eles chamam de mentor, que é uma palavra meio antipática, mas é uma espécie de madrinho, de padrinho, né? Pra gente aqui é dindo e dinda. Dinda, Dindo e dinda espiritual, né? Que vai te acompanhar no caminho das danças, ensinando para você o repertório de práticas de dança e ensinando também as nuances, que são as respirações, as qualidades caminhadas, porque isso vai fazer com que a sua dança ela seja mais consciente e mais impregnada de energia. Entendi. Ela dá um diferencial grande. Com certeza. Tá? Porque, por exemplo, nas danças circulares é lindo, maravilhoso, super meditativo, mas você não vai ter esse fundamento de prática por trás, esse arcabouço de prática por trás, que faz com que quando você dança, quando você faz a roda de danças da paz, se forma esse campo de bênçãos que eu estou falando. A baraca. A baraca. Ah, precisam experimentar a baraca, que é a exatamente. baraca. É a baraca. A baraca faz diferença. A baraca faz diferença. Né? Às vezes são coreografias belíssimas, mas nas danças da paz não é só a coreografia, tem uma energia, uma condução de energia e de energias muito específicas. Você poderia dizer, é uma dança ritualística, Maria? É uma dança ritualística. É uma dança. Uma oração corporal. É uma oração corporal. Sim. Então, você está fazendo a formação, né? Você está dando uma formação aqui no Rio de Janeiro. Aqui em algum outro lugar? Aqui em Curitiba. Ah, em Curitiba, que ótimo. Ih, que legal, super feliz. Então, se vocês tiverem interesse, é só acessar ao endereço que aparece aí no vídeo, né? E vocês vão poder fazer um contato com a Maria, a Maria Axé, que tem um axé muito especial, não é? Então, e todos conhecer são esse trabalho, claro. E todos serão honrados. E fala pra mim sobre esse trabalho que você está fazendo no Arpoador. Deve ser um show, né? No então, pôr do sol. Com a história de, depois de 20 anos de caminhada aí com as danças, né? Eu consegui, assim, me colocar a serviço para fazer formação de lideranças aqui no Brasil. Eu e outras pessoas, tem outras mentoras também no país, fazendo esse trabalho. Mas aqui no Rio, eu acho que sou eu que estou fazendo. Tem a Valéria também, mas acho que a Valéria não dá formação. Ainda não dá formação. E eu quis muito dar a formação, porque foi muito longa a minha trajetória para poder me certificar. E agora que eu estou como mentora em treinamento, para poder ter permissão, né, para ensinar as danças. Então, assim, poder dar essa formação é maravilhoso para mim, porque é encurtar o caminho para as pessoas. É poder permitir que elas acessem e que a gente possa fazer essa multiplicação das rodas de uma forma um pouco mais horizontal. Durante muito tempo, assim, a coisa ficou muito concentrada. E eu acho que a gente está vivendo um outro tempo, né? Onde as coisas precisam ser mais partilhadas, porque o mundo está precisando disso. Né? Urgente. Então, eu tenho um pequeno grupo de alunos aqui no Rio e agora um outro grupo organizado pelo pessoal da Formação Gaia, em Curitiba. Legal. Mas aqui esses encontros abertos no Arpoador acontece quando? Então, o que aconteceu foi o seguinte: para que os alunos pudessem treinar a liderar as danças, eu inventei esse negócio da gente ir lá para a Pedra do Arpoador, que eu estava gostando muito, que eu tinha ido uma vez e tinha adorado.
que aquela pedra é muito, muito sagrada, aquele lugar é muito especial, porque o sol se põe de um lado, a lua nasce do outro, aquela coisa de conversar, Mágico. né? Aquele oceano em volta, a cidade do Rio, um dos aspectos mais bonitos que ela tem, né? Com a Pedra da Gávea, o Morro dos Irmãos, assim. É muito especial dançar ali. E ali, então, as pessoas que estão em formação têm a oportunidade de liderar danças. E a gente faz uma roda por mês. Mas tem uma data? É o primeiro sábado? Domingo, primeiro... não. Tem sido um pouco em função da minha agenda maluca, confesso. Mas se você entrar no site... Qual é o site? É o www.estudiomariache.com.br. Lá tem a minha agendinha e na agendinha tem as datas do arpoador. E também a gente tem colocado os eventos no Facebook. Então, dá para achar. Maravilha. E ela falou que esse grupo foi criado para facilitar, para criar uma oportunidade para as pessoas que estão em treinamento, mas é aberto ao público, não é isso? Com certeza. É aberto ao público. A gente tem pessoas em treinamento de liderança e a gente tem pessoas que vêm dar força para a roda da gente, né? Venham dançar, seja no arpoador, seja no Teatro do Amor, seja aqui, porque você também é líder de dança. Pois é. Estou aqui na comunidade. No meu aprendizado. Isso. Tem outras mentoras Brasil afora, cada uma mais incrível que a outra. Na verdade, as rodas fazem parte de uma grande rede internacional. Se você entrar no site internacional, dancesofuniversalpeace.org, você vai ver que tem rodas de danças da paz no mundo inteiro. E o que é bonito é que isso forma uma espécie de família cósmica, uma família planetária. A sensação que eu tenho, né? É quando eu imagino assim, eu vejo milhares de mandalas girando ao mesmo tempo. E é uma coisa. E Cristo cria uma engrenagem. Eu sempre tenho essa imagem de várias mandalas girando em vários pontos do planeta, criando esse campo de força, de unidade. E uma coisa assim que para mim me toca o coração desde que eu conheci as danças, que é essa versatilidade, essa possibilidade de você dançar os mantras sagrados de todos os caminhos, né? De não ter sectarismo, de você poder experienciar a divindade de várias... Todas as suas faces. Isso é uma experiência fantástica. E não precisa você ter nenhuma formação, nenhum treinamento especial, basta religioso, não precisa nada. Venha, mas tem pessoas você é sempre muito bem-vindo. Mas tem pessoas que falam assim, mas eu não sei dançar. E aí eu digo o seguinte, se você sabe caminhar, você pode dançar. E mesmo que você esteja com seus movimentos impossibilitados, você pode participar da experiência interna, não é? E você pode participar dos movimentos dentro das suas possibilidades, não é isso? Alguns dançarinos da paz fazem as danças em hospitais, com pessoas que não têm movimento. A dança acontece internamente, cantando. Maravilha! É muito lindo isso. Agora eu quero falar um pouquinho sobre a compositora, porque ela está lançando um CD, isso? Fala pra gente um pouquinho. Então, que trabalho é esse? Isso é uma coisa maravilhosa que aconteceu na minha vida de um jeito muito engraçado e provocada por essa pessoa incrível que está aqui na minha frente. Eu te provoquei isso? Você sim, é a história da... É a dinamizadora desse processo, assim, né? Que bom, que bom. Então, eu sempre tive uma relação muito forte, assim, de muito orgulho do que é a cultura brasileira, né? E nesse processo de trabalhar com as danças e com as músicas, eu sempre tive muita vontade de mergulhar nessa religiosidade da gente que é tão diversificada, tão rica, tão rica, e ritmos maravilhosos. A gente tem uma das músicas mais bonitas do planeta, né? Então, assim, na minha trajetória com as danças da paz, assim, eu tinha muita vontade de criar um repertório de dança brasileira, né? Isso era uma das coisas assim que me calava fundo no coração. E quando eu fui pela primeira vez para os Estados Unidos, para o primeiro congresso de danças da paz e tal, não sei o quê, fomos eu, uma outra companheira chamada Zelice, a Mônica Goberstein,
mais um dançarino maravilhoso, que hoje em dia está no Royal Ballet de Londres, que é o Luiz Aradi. Enfim, éramos uns cinco gatos pingados, brasileirinhos. E quando a gente chegou lá, e que a gente foi apresentar as danças brasileiras, a gente tinha, assim, umas 2 danças indígenas. E a terceira dança já era, assim, um negócio meio tindolelê, tindolalá. Que é lindo, tudo bem, uma coisa de dança infantil. Mas eu fiquei extremamente frustrada, porque eu digo assim, não é possível que a gente, com a riqueza e o vigor que é tanto a dança quanto a religiosidade no Brasil, que é só isso que a gente tem para oferecer, para compartilhar aqui. Eu voltei de lá, assim, danada da vida, querendo, determinada, assim, eu vou construir um repertório de dança brasileira. E aí fiz as 22 danças para os arcanos maiores do tarô, que é o meu material de trabalho cotidiano, que era aquilo que eu conhecia melhor e que depois eu vinha saber que foi o último trabalho do Samuel Lewis, que ele deixou inacabado. Que legal. Aí eu fiquei mais contente ainda. Nossa, inspiradérrima. Aí assim, eu vou fazer isso. E fiz. E voltei lá 2 anos depois já para fazer as danças. Foi muito legal poder compartilhar esse resultado. E então, isso foi um processo longo. Levei acho que 7, 8 anos para compor essas 22 danças. Que não fossem uma coreografia. Compor elas dentro desse fundamento que eu aprendi nas danças da paz. Então eu caminhava cada arcano. Na verdade, as 22 danças do tarô são os 22 arcanos maiores do tarô em movimento, que levantaram, caminharam e dançaram. É isso, né? Que legal. Quando eu vim, depois eu me apaixonei pela mandala de Tara, que é uma coisa linda, que é uma dança, uma sadhana tradicional do budismo tibetano, que foi coreografada por uma mestra de dança maravilhosa, chamada Prema Dasara. A nossa mentora de danças da paz, que é a Anahata Irada, musicou essa sadhana tibetana. E ela é uma meditação em movimento assim, poderosíssima, onde as mulheres manifestam em movimentos livres os 21 atributos da deusa Tara. É linda. É linda, é uma beleza, uma coisa que eu fico toda arrepiada quando falo. E Tara é uma prática muito linda. Me arrebatou, assim, né? Porque poder fazer esse trabalho com o feminino iluminado, dançando, era e é para mim um êxtase. A gente vai ter mais uma mandala daqui a pouco, na primavera. Você faz uma mandala por ano, Faço uma mandala por ano, na primavera. Mas, na época, a gente veio fazer essa mandala aqui, nessa casa. Legal. E quando terminou a mandala, você me deu um abraço e disse para mim assim, eu sei que você trabalha com danças brasileiras. E eu recebi uma mensagem de Lady Amazon para fazer um trabalho ritual, de danças rituais, porque nós temos que ir à Amazônia e a gente vai num determinado lugar lá, que você sabia muito bem qual era, eu fiquei olhando assim para você, assim. Você disse assim, de onde veio esse ET? Nós temos que ativar o raio feminino do destemor, e Tara é aquela que trabalha para afastar todos os medos. Então você é a pessoa certa para fazer esse trabalho. Eu olhei assim para você, achei que você estava meio maluca. Maluca, beleza, maluca sagrada. Maluca sagrada. Isso. E fui para casa. E não dei muita atenção, não. Assim, achei que era bacana, mas que era assim uma gentileza da Eunice, entendeu? Só que eu não parei mais de sonhar. E em sonhos vinha todo o ritual com as músicas e com as danças. E aí eu voltei aqui, falei para você, olha, eu estou sonhando com o tal do ritual que você falou, e você dizia, e eu já estou organizando a expedição Foi uma que vai para a belíssima, Amazônia ativar este raio feminino do destemor. Eu digo, então tá bom, então acho que é para a gente fazer mesmo, né? Os mestres estão botando a gente aí nesse alinhamento, né? Os sinais estão aí, né? Então a gente lê os sinais e a gente obedece quando a gente não é besta. E foi a melhor coisa que eu fiz. Aí daí nasceu o Juremar. Nasceu o Juremar Yaci Waruá,
que é um ciclo, então, de danças rituais para ativar o raio feminino do destemor, onde a gente começou, quer dizer, com uma expedição que vocês fizeram na Amazônia, mas depois ele não me largou mais. Você já viajou, já foi para outros países? Já fiz na Colômbia, já tem ritual, tem Juremar, grupo direto. Nossa, as mulheres pegaram esse bastão e o Juremar acontece na Colômbia. Eu tô toda arrepiada. O Juremar acontece no Recife regularmente, acontece em Porto Alegre, com as tendas da Lua de Porto Alegre, com as mulheres de lá, em Florianópolis, em Curitiba e aqui no Rio. Por enquanto. Por enquanto, é isso aí. E agora você está fazendo um CD que você falou? Não, aí esse ano veio assim também uma mensagem de que eu precisava dar fechamento, pelo menos no volume 1 do Juremar. Nossa, você vê que não é pouca coisa, que são, né? 12 danças, né? Para poder compartilhar isso com as mulheres que estão fazendo os grupos regulares. Porque essas lideranças, então, podem pegar esse trabalho, que é um CD, e ele vem encartado num livro, que eu estou fazendo ainda. O CD está pronto, eu estou em processo de finalização do booklet. E o booklet vem com o seguinte, vem com as danças, a descrição do movimento das danças, as letras. Cada dança é inspirada num arquétipo do feminino brasileiro, então, assim, tem a boiuna, você tem a Mãe do Ouro, que é um mito e uma lenda do Rio Cuiabá. Você vai passear pelo Nordeste, vai reverenciar a Jurema, que é uma guia da mata, e que é um pouco esse arquétipo da cabocla brasileira, que é essa coisa mestiça, porque a Jurema não era uma índia. A Jurema foi uma criança que foi abandonada na mata. Ah, é? É. Mas a maioria das pessoas sabem que é uma história, índia, conta, né, como se fosse uma índia, é isso? Ela parece, a imagem dela é de uma índia, mas ela foi abandonada na mata e o mito é que ela é perfilhada pelo cacique Tupinambá. E o cacique Tupinambá, então, vai ensinar para ela todos os segredos da mata. Então, ela é a grande guia do feminino dentro da floresta. Nossa, que legal, lindo, Maria, né? Muito lindo. Depois, assim, você vai viajando. Eu comecei a viajar na teosofia nativa brasileira, porque o índio é o primogênito dessa terra Brasilis, né? E a gente tinha aqui mais de... Hoje a gente tem, eu acho que 150 línguas, 200 e não sei quantas nações, cada uma com a sua mitologia. Que assim, para o mesmo, por exemplo, a Lua, você vai encontrar diferentes mitologias, que não tem nada a ver uma com a outra, cada um conta uma história diferente sobre a Lua. E isso é fantástico, né? Uma riqueza muito grande. Uma riqueza incrível. Por isso que eu falei, talvez seja o volume 1, porque o material tem para fazer muitos volumes. Nós temos uma teosofia nativa riquíssima, cheia de sabedoria. Você poder resgatar isso, né, Maria? Eu adorei esse negócio, você levantou assim uma pontinha de uma coisa que quando eu vi era enorme. Maravilha, né? Fico muito feliz de ter uma pessoa que esteja fazendo esse trabalho no Brasil. Porque muitas vezes nós vamos buscar, os trabalhos vêm de fora, mas nós temos muitos talentos. A gente sabe mais sobre o budismo, sobre o sufismo, do que sobre teosofia nativa brasileira. Então, eu fico muito feliz de ser sua parceira, sua amiga, sua aluna, sua companheira, né, nessa caminhada, né? E saber que você está fazendo esse trabalho lindo de resgatar essa filosofia, esse conhecimento que foi perdido, porque nós estudamos muita coisa que vem lá de fora. Mas o que a gente sabe sobre como que isso chegou aqui? Exatamente. Porque o que a gente vai descobrir também é que se a gente for puxando esse fio, e eu descobri que o Juremar é um trabalho ritualístico, no sentido de você buscar a sabedoria da ancestralidade da terra brasileira, e quando você faz esse mergulho, aqueles trabalhos do feminino para dentro e para baixo, para dentro e para baixo, você vai descobrir que as nossas Amazonas, na verdade, vieram caminhando pelo Estreito de Bering, lá da Ásia. Então, a gente tem aqui também, aí falo eu de novo, nesses corpos, registros memórias ancestrais antiquíssimas, que quando a gente dança, elas brotam.
Que coisa maravilhosa. E a experiência é fantástica. Se você nunca participou de uma roda de dança sagrada, quando você ouvir falar, entra na internet, tem muitas informações na internet, aqui na Bahia. São Paulo tem pessoas dançando também, não tem? Em várias capitais. Existe um site onde estão listados todos os grupos? No site internacional tem todos, já tem. Inclusive do Brasil, e ali ainda é a forma de encontrar, assim, mais completa. Mas eu estou com muita vontade, eu estou começando a desenhar uma página no Face para a gente poder se conectar, porque eu vejo essa coisa das redes sociais está cada vez mais potencializada. O nome é o quê? Danças da Paz? Qual o nome, o endereço? Dances of Universal Não, Peace. o seu Face. O meu Face é Maria Xê. Ah, é no seu Face que você vai colocar? Aí tem os grupos. Eu estava querendo criar uma página para isso. Eu acho que seria muito legal, Maria. Porque não é meu, né? Uma coisa claro, vida de própria. Brasil. É que a gente já teve uma rede brasileira e essa rede brasileira está um pouco desarticulada, bastante desarticulada. Mas eu estou acreditando que agora com essas formações e com um número maior de lideranças e com as pessoas fazendo as rodas de danças da paz acontecerem com mais frequência, eu acho que naturalmente essa rede vai se estabelecer. Eu acho que tem um grupo já de danças da paz universal no Facebook. Que foi criado, mas ele está um pouco descaracterizado, ele está um pouco assim, um monte de coisa, sabe? Entendi. E eu acho que era bacana talvez se a gente fizesse mesmo um site, uma coisa assim que ficasse com mais conteúdo assim, das danças mesmo. Então a ideia já está no ar, está plasmado, né, uma página no Face sobre as danças da paz, focalizada no trabalho das danças da paz. Pedir para essas pessoas que estão dançando, que estão em formação, as que tiverem habilidade, domínio da ferramenta, né, que possam pegar isso e fazer acontecer. Esses jovens aí fazem uma página em meia hora. Fazem tudo. Nós vamos demorar talvez uma semana se nós formos fazer, mas essa juventude aí faz rapidamente. É verdade. Mas eu fico muito feliz, Maria, porque você tem um trabalho que me marca muito e que nós adoramos vivenciar. E eu sei que você é uma dessas pessoas, como Samuel Lewis te inspirou a fazer essa dança, né? Você está jogando muita semente, plantando muitas sementes. Conforme você falou, pode ser que até aparentemente elas não estejam brotando ainda, mas vai chegar um momento que todas elas vão florescer juntas. E você só vai poder colher algumas e o resto você vai deixar. Ficar por aí. Então você como podia, Sana deixou. Você podia falar um pouquinho sobre essa dança, que é uma dança belíssima, né? Que você musicou. Não, a música é de Anahata. A música da Anahata? A música da Anahata, é uma beleza essa música. Na verdade, assim, é um texto do Samuel Lewis. Samuel Lewis era um jardineiro. Então, ele viveu quando mesmo? Ele viveu... Quer dizer, ele vive, né? Mas ele esteve no corpo. Mas ele esteve no corpo, eu não sei a data da passagem dele, não. Mas ele viveu intensamente os anos 70, né? E ele era uma liderança importante porque ele pega todos aqueles jovens que voltavam do Vietnã extremamente traumatizados, alguns drogados e com uma série de problemas e que viram hippies, né? E ele sinaliza um caminho para essas pessoas através da dança. E como ele era uma figura muito alegre e lindo, né? Ele tinha um brilho, ele tinha um carisma maravilhoso. Então ele passa a ser esse guru dos hippies. E nesse processo, com as práticas espirituais da dança, ele faz a recuperação de uma porção de jovens que voltaram da guerra, assim, bastante mutilados internamente. Né? Então, ele, como bom jardineiro, cultivou almas e plantas. E, às vezes, ele reclamava. Ele conversava com Deus, como todo bom místico. Ele era íntimo de Deus. Então, ele dizia para Deus, puxa, eu planto sementes e não acontece nada. Essa terra parece que não nutre as minhas sementes. E aí diz que Deus respondeu. Ele ouviu a voz de Deus dizendo assim, olha, colhe o que você puder. Só um minutinho. Deixa eu passar esse barulho. E aí ele ouviu a voz de Deus. Aí ele ouviu a voz de Deus dizendo para ele assim,
colhe o que puderes e deixa o resto comigo, né? E aí é bonito porque quando a Narrata, a gente estava conversando, a Narrata musicou isso, mas ela não tinha uma dança. Ela tinha uma música para esse texto do Sam. E quando a gente esteve junto aqui no Rio, ela teve essa sensação de que a gente também estava plantando sementes e que mesmo que parecesse que nada estava acontecendo, ela sabia que num determinado momento todas elas iam florescer juntas. Que é o que está acontecendo com o trabalho do Sam no mundo inteiro. Essas rodas que se multiplicaram, né? E que tem um pouco dessa sensação que eu estou falando no Brasil, que eu sinto que a gente está num momento em que aparentemente as coisas estão acontecendo de uma forma muito pequena, mas que com a formação de novos líderes, isso tende também a dar muitas flores num dado momento, né? E como é a musiquinha? A música é assim: eu planto sementes e nada acontece, eu planto sementes e nada acontece, eu planto sementes e nada acontece, e de repente todas elas florescem, e de repente todas elas florescem. E a voz de Deus disse: colha o que puder e deixe o resto comigo. Eu planto sementes e nada acontece. Que essa coisa linda, né? Maravilha. Pode ir. E que é o que a gente tem que fazer, né? Esse serviço de plantando e não achar que é você que vai ver os resultados. Isso, e é desapegar, o né, Maria? O mundo vai longe, né? O mundo vai tão longe. É, desapegar. E a experiência é interna. Nós não fazemos, na verdade, nada para o outro, né? Mesmo quando você, por exemplo, você está tendo o privilégio e a oportunidade de plantar essas sementes. Mas quem está ganhando mais com isso é você, é a sua alma, né? Gratidão então você profunda. faz e entrega completamente. Gratidão profunda. Poder viver cantando e dançando. Maravilha, Maria. Poder expressar essa sabedoria de força, beleza, harmonia. E viver no coração. Nossa. Não é? Porque pura viver gratidão, só na imensa mente, gratidão. Imensa gratidão. É muito doloroso viver só guiado pelo intelecto, né, pela mente. Então, os poucos privilegiados que escolhem ou que são autoescolhidos para viver no coração, poder mover-se guiado pelo coração, pela inteligência do coração. Porque às vezes quando a gente fala isso, as pessoas falam: nossa, mas não é bem assim, não, as pessoas não podem viver pela emoção. Eu não estou falando de emoção. Eu estou falando viver movido pela inteligência do coração, que é sábia. Que é a sua guiança, que né? Interna, que é o seu mestre interno, né? Se você não se conectar com isso. Então, eu gostaria de encerrar pedindo a você, para que a gente possa, para que possamos fazer juntas a oração em direção ao Uno, que é do Hazrat Nayat Khan, um grande mestre sufi, que foi quem trouxe o sufismo para o Ocidente, e que foi mestre do Samuel Lewis. Então, ele é o avô das danças. Uau! E você vai terminar fazendo a mesma oração em Tupi-Guarani. Lindo. Aí ela vai fazer sozinha, porque eu ainda não memorizei. Que é a forma como a gente aprendeu com Cacá Verá, que é um mestre brasileiro tão importante nesse resgate da teosofia nativa da gente. Teosofia nativa. Ensinando a gente a sabedoria dessa terra. Então vamos fazer a primeira oração do Inayat Khan. Quer dizer, na verdade é a mesma. Em direção ao Uno, a perfeição de amor, harmonia e beleza, o ser único, unido com todas as almas iluminadas que formam a incorporação do Mestre, o espírito de guiança. E o Cacá ensinou pra gente em tupi assim: Jaruvaiti Petei Borayu Porã Juaruan Porã Petei O Joapuvá de Sacapavandi Tendotá
Bodhisattva Tendota Amporam. Obrigada, Maria. Obrigada a Amei. você Você sempre no coração. pela oportunidade Sempre no coração. de partilhar com as pessoas um pouquinho dessa luz. Teremos muitas outras vezes, com certeza. Obrigada, querida. Estou aqui realizando a minha missão. Meu trabalho. Isso aí. Meu trabalho não, serviço. meu serviço à vida. Isso aí. Maravilha, obrigada. A serviço.